Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Então vamos lá, vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai? Sejam todos bem-vindos, graça e paz, meus irmãos. Vamos exercitar a mente de Cristo. Esse é o tema, a falsa circuncisão. Serei breve nesta mensagem. Filipenses 5. Tivemos um probleminha aqui na internet, mas voltamos. Então, queridos, este é o tema, a falsa circuncisão. Filipenses capítulo 3, versículo 2 e 3. Olha o que o apóstolo Paulo falou para aquela igreja. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, observe que Paulo começa, esse texto chamando a atenção dos irmãos que se concentravam ali naquele local para eles terem cuidado dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Nós sabemos que esta ideia que Paulo se refere a cães, naturalmente não é um cão, não um cachorro. Paulo estava falando justamente dos cães gulosos, aqueles que se apoderavam do povo de Deus, aqueles que usurpavam, roubavam, destruía, como está escrito lá em Isaías, os cães gulosos que nunca se fartam. Então Paulo disse, acautelai-vos, tomem cuidado com esses cães. Esses cães são cães gulosos, falando de homens. Paulo também disse para que eles tomassem cuidado dos maus obreiros, obreiros fraudulentos, aqueles que estavam comercializando a palavra de Deus. Não obstante, nós estamos vivenciando, presenciando isso no nosso tempo, no nosso século, Os maus obreiros, os fraudulentos, aqueles que transtornam, perturbam o evangelho de Cristo Jesus. E a terceira exortação era acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que é que Paulo chama a atenção, e esse é o tema, para que eles tivessem cuidado com a falsa circuncisão? Nós sabemos, amado, e o apóstolo Paulo ele cita lá na carta aos Gálatas, que o apóstolo Pedro, por exemplo, ele foi chamado à circuncisão, e Paulo foi chamado à incircuncisão. Nós sabemos que enquanto a lei de Moisés estava em vigor, havia ali pessoas que eram enviados, como o apóstolo Pedro e os demais, da circuncisão. Eram aqueles que tinham a incumbência de pregar o evangelho do reino para, ou especificamente, aos judeus. Mas uma vez que a graça foi plenamente estabelecida, uma vez que Paulo foi o apóstolo levantado por Cristo para levar as boas novas deste reino, levar o evangelho do Cristo ressuscitado, tudo aquilo que vinha como mensagem especificamente para os judeus, ou seja, mensagem da circuncisão, era uma mensagem falsa, porque não vigorava mais. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, Paulo diz, também operou em mim com eficácia para a incircuncisão. Tudo que vem depois de Paulo, toda mensagem de Cristo, que não passa por Paulo, é uma mensagem deturpada, é uma mensagem falsa. E é por isso que ele diz, tome cuidado com a falsa circuncisão. Ou seja, um evangelho plagiado,
um evangelho judaizado. E é isso que estão fazendo com a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Estão judaizando o povo de Deus. O povo é para viver o evangelho da graça, mas a falsa circuncisão, ou seja, aqueles que trazem ensinamentos da lei de Moisés, aqueles que trazem ensinamento do pacto da circuncisão, é uma falsa circuncisão, visto que a lei, ela finalizou, ela terminou em Cristo Jesus. E o evangelho que impera agora, a mensagem que impera, é a mensagem da incircuncisão, a mensagem do Cristo ressuscitado. Então é por isso que Paulo diz, tome cuidado, acautelai-vos da falsa circuncisão. E o que seria nos dias atuais, né, ser logo direto aqui ao ponto, o que seria nos dias atuais a falsa circuncisão? Seria e é esta mensagem com conteúdos judaicos. Se eu, como mensageiro, que digo que sou da palavra de Deus, se eu aplico a prática do dízimo na igreja, isso é uma falsa circuncisão, porque era uma mensagem da circuncisão, da lei de Moisés. Se eu obrigo, ou estimulo, ou prego os irmãos guardarem o sábado de 24 horas, isso é uma falsa mensagem de uma falsa circuncisão, porque isso era feito na circuncisão, na lei de Moisés, que não vigora mais porque o fim da lei é Cristo. Então Paulo estava dizendo, e essa mensagem ela é atual em nossas vidas, para termos cuidados com a falsa circuncisão, com aquele mensageiro que levanta pontos e trazem obras da lei de Moisés, da circuncisão, para o tempo da graça. Então aqui nós já sabemos, nós que ministramos a graça, você aí que acompanha esta palavra do Cristo ressuscitado, se você aplica dízimo, se você aplica jejum, se você submete a igreja a guardar o sábado, se você submete a igreja a buscar Deus em monte, se você submete a igreja às oblações, às lavagens, os batismos, os sacrifícios, né? Porque mudou o tipo de sacrifício, mas eles continuam dizendo, tem que pagar o preço, tem que sacrificar. É claro que eles não vão mais sacrificar animais, mas agora o sacrifício é moderno. Então sacrifica o dinheiro, sacrifica um aluguel, sacrifica o 13º, sacrifica aí o auxílio emergencial. Então esses são os sacrifícios modernos da religião, que é uma falsa, entre aspas, uma falsa circuncisão, trazendo sacrifícios humanos, carnais, para o tempo da graça de Deus. Então Paulo disse, tome cuidado, acautelai-vos dos cães gulosos, desses homens malignos que só querem destruir o povo de Deus. Acautelai-vos, tomem cuidado com os maus obreiros e tomem cuidado também com a falsa circuncisão. Vocês sabem aqueles lugares que eles caracterizam, né, os seus templos com elementos judaicos. O pastor, ele se veste como um judeu, ele carrega uma bandeira de Israel ou de Jerusalém, ele veste um traje bem característico do judaísmo, eles colocam a kippah na cabeça. Você entra nos seus templos luxuosos, está lá, é uma falsa circuncisão, né? Está lá a réplica da Arca da Aliança, a réplica do Menorá, está lá as botijas, né, de azeites consagrados. Então você entra naquele local, naquele ambiente, e o interessante, amado, que o crente desavisado, né, aquele que não tem o conhecimento de Deus, ele é enfeitiçado por aquela beleza mística, religiosa que ele encontra naquele lugar. Diga aí se não é verdade. Então você, por exemplo, nós que nos reunimos na simplicidade de Cristo, apenas para ouvir o Evangelho da Graça. Então você vai chegar na nossa reunião, na nossa comunhão ali com a igreja reunida,
Você não vai encontrar ali nenhum tipo de elemento judaico, nenhum tipo de bandeira, nenhum tipo de arca da aliança, nenhuma botija de óleo, nenhum azeite, enfim, você não vai encontrar naquele local uma réplica da Menorá, você não vai encontrar como é o nome daquele negócio? Acho que é um chofar, se não me falha a memória, aquele chifre, né, que eles assopram para começar as suas reuniões. Eu fui de lugar assim. Então, uma vez que você não encontra o pastorzão Elson com uma bandeira de Israel, com a estrela de Davi, uma vez que você não encontra o pastorzão Elson com aqueles desenhos, né, com aquelas 12 pedras que simboliza as 12 tribos de Israel, e você não encontra lá aquelas garrafinhas, aquelas coisas na mesa da religião, você vai dizer, que negócio é esse aqui? Então isso aqui é muito simples, isso aqui não tem nada. Isso aqui não tem nada. Então, eu prefiro, né, o crente desavisado, entrar em um ambiente onde eu encontro lá uma arca da aliança, talvez para eu tocar a mão, eu encontro lá o pastor tocando lá aquele chofar, acho que é chofar, se não me engano, é isso mesmo. Então aquilo é atraente. Aquilo é uma atratividade para a igreja. A igreja não precisa de atratividade. A igreja de Cristo não precisa de entretenimento. A igreja de Cristo precisa do bom alimento. Precisa do evangelho da graça que edifica. A igreja de Cristo precisa da palavra que levanta, que ergue, que abre os olhos, que ativa a mente de Cristo, amado. É disso que nós estamos falando. Então Paulo já estava dizendo, cuidado com os maus obreiros, cuidado com esses cães gulosos, cuidado com a falsa circuncisão. Esses homens que trazem uma mensagem judaica, eles estão querendo judaizar. E quando Pedro tentou judaizar lá os crentes na Galácia, Paulo repreendeu na presença de todos. Como tu, sendo judeu, não vive como judeu e quer obrigar os gentios a viverem como judeus. Porque era aquilo que Pedro estava fazendo, tentando judaizar os gentios, e Paulo chamou a atenção. Não, Pedro, não pode. Se a justiça procede da lei, se a justiça procede da circuncisão, segue-se então que Cristo morreu em vão. Não anulo a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. E muitas pessoas estão anulando a graça de Deus por causa das suas práticas religiosas oriunda do judaísmo. Jejum, dízimo, paga preço, sobre monte. Isso eram mensagens que estavam lá no antigo pacto, que Cristo acabou. E o próprio Paulo, repreendendo ainda Pedro, ele diz, olha, se eu torno a edificar aquilo que por mim mesmo foi destruído, eu sou um transgressor. Ou seja, Jesus cumpriu a lei, Jesus na sua carne, ele rasgou o escrito de dívida que era oriundo lá da lei, a parede de inimizade caiu, agora vinha Pedro tentando levantar a lei de Moisés. E hoje nós estamos vivenciando isso. Esses pastores, esses cães gulosos, eu não estou generalizando, por favor, meus irmãos, não me interprete mal. Tem muitas pessoas de Deus, pessoas sensíveis à palavra do Pai, tem muitas pessoas de boa índole, pessoas honestas, sabe? Pessoas tementes a Deus, mas que infelizmente foram orientados, foram ensinados errados. E porque eles aprenderam errado, eles estão aí reproduzindo, mandando a igreja levar para casa símbolos de Israel, e é um pouquinho da Terra Santa, e é da água do Rio Jordão, e levam uma folha de palmeira, e porque Jesus quando passou e lançava as palmeiras, e leva isso, e um raminho de trigo, porque é um símbolo lá da não sei o que, da prosperidade, e não sei o que. Gente, isso é uma falsa mensagem, isso é a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com esses falsos judeus de plantão. Teve um famoso aí que construiu até um templo falso também, né? Um falso templo, que ele, um outro tempo aí, ele estava deixando a barba por fazer, a barba grande, aquela coisa toda, usando mitra, se colocando como um judeu. Claro, se ele ensina uma falsa circuncisão, ele ensina uma falsa mensagem, uma mensagem caduca. A lei caducou, amado. Olha lá, olha para esse homem aí, ó.
ou para esses? Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis que farei os da sinagoga de Satanás. Porque isso não é templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Isso é sinagoga de Satanás. Satanás é o adjetivo de alguém que se opõe, né? Um adversário. Então essa mensagem é uma mensagem opositora à mensagem de Cristo. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu, e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos que se dizem judeu. Então eles estão aí manipulando a igreja. São falsos judeus. Se veste como judeu, aí estuda grego e hebraico para falar igual judeu, mas mentem, não são judeus. É uma falsa circuncisão, mas eles gostam disso. Por quê? Porque eles obrigam a igreja a praticar o quê? Os sacrifícios. Mas você tem a mente de Cristo. Você não cai mais nesse conto do vigário, porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Eles mentem, são falsos judeus e trazem a falsa circuncisão, ou seja, uma mensagem que já caducou. Eu vou encerrar aqui em Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Eu estou tendo um problema aqui na internet, está oscilando, então não quero estender muito essa mensagem. Olha lá, Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Muitos desordenados, insubordinados, faladores vão, especialmente os da circuncisão. Então o que nós mais vemos hoje aí, amado, são esses insubordinados, faladores vão, especialmente os da circuncisão, ou seja, aqueles que estão pregando a lei de Moisés no tempo da graça. Quando nós falamos da graça, nós estamos falando da doutrina da graça, não o dom que eles leem em Efésios, por exemplo, 2:8. Não, nós sabemos que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Não é disso que nós estamos falando, da forma que eles pensam. Na verdade, eles pensam, mas não praticam, né? Porque se eles entendessem, né? Como eles leem no sentido literal, eu sou salvo pela graça, eles não estariam aí pagando um preço para alcançar a salvação. Mas nem isso eles entendem. E mesmo porque o texto não está falando disso. A salvação ali é uma salvação doutrinária. É a salvação da mente. Mediante a fé nesta palavra da graça, a graça é a doutrina. Nós temos a mente salva pela fé a esta mensagem da graça. Porque o nosso espírito não precisou de salvação pela graça. O nosso espírito já estava com o Pai, veio com o Pai, está perfeito no Pai. Ele foi, claro, glorificado na parousia de Cristo. Ele foi, por assim dizer, reconstituído. A questão da comunicação foi restabelecida com o Pai. Mas o Espírito ele já veio, ele sempre foi salvo. Na verdade, ele precisou ser educado. É isso que Paulo diz. A graça de Deus nos educa a renunciarmos às paixões e às concupiscências mundanas deste presente século. O nosso espírito sempre foi salvo e a graça agora ela nos educa a deixarmos essas paixões carnais. E uma vez que nós somos educados, a nossa alma é salva mediante o evangelho da graça pela fé, porque não é pelos sacrifícios. E aí nós temos agora de fato a mente de Cristo e reinamos em vida e estamos em perfeita vitória. Então, queridos, Paulo disse, olha, Tito capítulo 1, versículo 10 e 11. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores. E são enganadores. Como eu falei, eu não estou generalizando, mas muitos enganam sem saber. Porque quando, um exemplo que eu vou dar aqui, quando um pastor, presidente, teólogo, né, doutor em divindade, eles adoram esses títulos, pastor, presidente, teólogo e doutor em divindade. Quando esses homens levantam lá os seus pastores, os ministros lá, né, como eles chamam, quando eles começam a levantar lá, eles já induzem essas pessoas
pessoas a praticar e a ensinar aquilo que eles vêm ensinando. Então muitos ali, inocentemente, por exemplo, alguém que saiu, como eles dizem, do mundo e entrou naquela instituição. Então a base dele foi aquela instituição. Então ele aprendeu a pedir dízimo, a mandar guardar sábado, a fazer sacrifício. Então ele vai continuar ali naquela pegada. Só se houver de fato uma metanoia da graça de Deus na mente dele, como houve na nossa. Então ele aprende daquela forma. Ele tem o doce como amargo e o amargo por doce. A mentira ele tem por verdade. E a verdade, que é a graça de Deus em Cristo, eles têm por mentira. Então, eles defendem com unhas e dentes aquilo que é um engano. Então, essas pessoas, se nós podemos dizer, são inocentes, né? Estão enganando porque foram enganadas, não é isso? Agora, existe aquela cúpula, né, maligna, aqueles falsos mesmo, que sabem, que conhecem, mas por não trazer nenhuma atratividade para eles, nenhum retorno da forma que eles planejam, então eles ocultam essas verdades. E tanto é que se alguém disser, eu não concordo com isso, eles não fazem questão de você sair daquele meio, porque eles querem pessoas ali alienadas, pessoas que estão submissas às suas ordenanças, submissas às suas doutrinas e aos seus conceitos. Versículo 11, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, tome cuidado com a falsa circuncisão, ou seja, a mensagem da lei, a mensagem dos primeiros discípulos ali de Jesus de Nazaré. Então, tome cuidado com essa falsa mensagem, cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com os ensinamentos da lei de Moisés hoje no pacto da graça. Porque se assim for, você ultrajando o Espírito da graça, pisando novamente, crucificando novamente o Senhor da glória. E Deus quer que nós estejamos vivendo a plenitude da graça, desfrutando dessa mensagem maravilhosa do reino de Deus, e glorificando ao Senhor pelo seu senhorio, pela sua grandeza e por tudo que Ele fez, porque não é pelo que eu faço, não é pelos meus sacrifícios, mas é sim por aquilo que o Cristo fez naquela cruz e estabeleceu como doutrina para a igreja, tá bom? Até aqui, ficamos aqui, até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de todos vocês, obrigado aí pelos comentários, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor e Cristo. Vamos compartilhar aí, amado, compartilhe essas mensagens. Eu digo compartilhar, não estou pedindo apenas pelas minhas mensagens não, tá bom? Eu não sou individualista não se preocupe com isso. Compartilhe aí as mensagens, analisam certinho, tá bom? Olha ali a coerência com o Evangelho da Graça, veja aí os pregadores da graça de Deus, estudem, tá? Se você concorda, se assim tem coerência, uma vez que você vê que esse alimento é confiável, compartilhe aí as mensagens, essas mensagens aqui, as mensagens dos irmãos que pregam a graça aí, compartilhe à vontade, irmão. Eu estava olhando um link ontem, alguém colocou em um grupo de WhatsApp, e quando eu abri o link, um pastor legalista, falando coisa com coisa, e esse pastor legalista falando que vai acontecer isso, que o apocalipse, BBB. E quando eu olhei, amado, 8 milhões de inscritos naquele canal legalista. Olha, só aquele canal, que tem outros canais aí que tem muito mais de 8 milhões de inscritos. E não é inveja não, de jeito nenhum. Meus amados, o alimento é sólido. Posso ter aqui 3 pessoas no canal, se estão recebendo, se estão sendo edificados, eu vou continuar falando da graça. Quando eu comecei com a minha esposa, era eu e minha esposa grávida. A minha filhinha ainda estava ainda no ventre. E eu e minha esposa, nós estávamos ali começando, falando de Deus. De repente veio mais uma irmã e sentou ali. E a gente ficou ali pregando a graça de Deus. E às vezes um grupinho ali de 2, 3 pessoas diziam, irmão Elcio, você prega com tanta empolgação como... Bom, como eu estava falando, o importante não é a quantidade de pessoas inscritas no canal. O mais importante é que esta palavra corra e encontre aí milhões de eleitos. Porque você vê um canal legalista com 8 milhões. E nós, um povo da graça, meu Deus, somos muito pouco, amado.
Muito pouco. Precisamos compartilhar essas mensagens. Por isso que eu digo aí, você que não é inscrito, se inscreva, não apenas no meu canal, como eu falei, mas no canal dos Irmãos da Graça. O canal Hoje em Graça, que nós temos uma quantidade maior de inscritos, é do nosso irmão aí, Geraldo Moraes, que está aí com quase 165 mil inscritos. Mas observe, um canal em graça com 160 mil inscritos. Você vê um canal legalista com 8 milhões. Meus amados, precisamos divulgar a graça de Deus. E esse do irmão Geraldo, que já está com 160. E nós? Um com 5, outro com 4 mil inscritos, outro com 10 mil inscritos. Como eu falei, não é questão de quantidade. Precisamos impactar mais. Precisamos propagar mais. É para que Cristo seja glorificado. Só assim nós vamos tapar a boca dos contraditores e tapar a boca desta falsa circuncisão, desse falso judaísmo que está sendo aí implantado na igreja de Cristo Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos compartilhar, vamos divulgar para que todos tenham acesso à mensagem da graça de Deus e sejam edificados, tá bom? Até o próximo encontro. Amanhã, no finalzinho da tarde, a partir de 5 horas da tarde, eu estarei aí compartilhando mais uma mensagem da graça de Deus, tá bom? Beijo no coração, graça e paz.